Excelentíssimo Sr. Presidente do Centro de Estágio do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados Portugueses, meu ilustre e prezado colega Dr. Jorge Manuel Pote, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados Portugueses, meu ilustre e distinto colega Dr. Telmo Guerreiro Simeão e a toda a demais equipa, Excelentíssima Senhora Juíza Desembargadora Dra. Cristina Isabel Henriques, minha ilustre colega, aliás, de painel, Excelentíssima Senhora Doutora Isabel da Silva Mendes, minha ilustre e prezada colega e moderadora deste painel, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Comarca de Lisboa Oeste, Doutora Juiz Ana Chinita Rodrigues e demais magistrados presentes, excelentíssimos colegas, convidados e demais presentes. Antes de mais, gostaria de agradecer o amável convite que me foi dirigido pelo Sr. Dr. Jorge Pote para participar nesta conferência subordinada ao tema em prol da causa da saúde mental. Gostaria também de o felicitar por esta importante iniciativa. Confesso que inicialmente me interroguei sobre o que deveria palestrar, mas depressa percebi que o tema não era só muito pertinente, como deveras atual. É que a saúde mental tem muito impacto na advocacia e está presente no dia-a-dia desta nossa tão nobre profissão. A razão pela qual escolhi desenvolver o tema, a importância da saúde mental na advocacia. Como introito, gostaria de citar o saudoso Sr. Vilarinho, solicitador de profissão e formador de registro e notariado do meu curso de estágio de 1995. Ministrado então pelo Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, no Largo de São Domingos, sede da nossa Ordem, porque as instalações onde nos encontramos hoje não existiam, sendo que o Sr. Vilarinho, na sua primeira aula, nos disse algo que transtornou todos os formandos. O que é que ele disse? Os seus advogados não se podem dar ao luxo de ficar doentes. Os clientes são os vossos maiores inimigos. Os prazos são o sangue que corre nas vossas veias. Perante estas máximas do Sr. Solicitador Vilarinho, que também foram ditas em jeito de conselhos, rapidamente houve um burburinho na sala, com estupefacção e até indignação relativamente às afirmações por ele proferidas. Todavia, estas sábias palavras enunciadas pelo Sr. Vilarinho não só foram particularmente impactantes, como têm acompanhado em quase 3 décadas como advogado. Como o Sr. Vilarinho estava tão certo. E é a propósito dos advogados não poderem ficar doentes que entra a saúde mental na advocacia. Na verdade, o setor da advocacia é um dos mais expostos e vulneráveis a problemas relacionados com a saúde mental. Diariamente, os advogados lidam com pressões, quer por parte dos clientes ou dos escritórios onde estão inseridos, quer devido aos muitos prazos para cumprir, quer também devido a elevadas exigências do trabalho. Um estudo da Associação de Direito Mental, realizado em 2023, concluiu que mais de 1/3 dos advogados em Portugal não voltaria a escolher a profissão. O mesmo estudo revelou que 35% dos participantes estão insatisfeitos com a sua vida profissional, evidenciando níveis mais elevados de sintomas de depressão, ansiedade e burnout. Bem como 55% reconheceu que as exigências e obrigações da profissão os privam de participar em atividades familiares, ou seja, acabam por ter um menor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Pior, cerca de 1/3, 34%, referiu já ter recebido um diagnóstico de uma perturbação psicológica com a depressão, a ansiedade e o síndrome de burnout a figurar como as mais mencionadas. Para a psicóloga e investigadora no laboratório ProChild, Marlene Souza, estes resultados são um alerta claro para a necessidade de sensibilização e apoio à saúde mental na advocacia. Diz a psicóloga, e passo a citar, o estudo revela um quadro preocupante e evidencia a importância crucial de implementar estratégias de apoio eficazes, baseadas na evidência empírica, para promover a saúde mental e o bem-estar dos profissionais do direito. O nosso ilustre colega, Dr. João Vieira de Almeida,
Sénior Partner da Sociedade de Advogados Vieira de Almeida, confessou na série Labirinto Conversas sobre Saúde Mental, uma iniciativa do Observador e da FLAD, que atravessou uma grave depressão. O advogado revelou que passou por esta doença há mais de 10 anos e que um dos fatores que a provocou foi a sobreposição da vida profissional em relação à pessoal. Foram precisos vários meses para que sarasse esta mazela que a profissão lhe provocou e saísse do buraco negro, como descreve. A saúde mental dos advogados é prejudicada por pressões como prazos apertados, carga de trabalho intensa e a gestão de problemas alheios. Esta combinação de fatores pode levar ao stress, ansiedade e à síndrome de burnout, a qual a Organização Mundial da Saúde reconheceu como uma doença ocupacional. O advogado, muitas vezes, fica refém da profissão, trabalhando 7 dias por semana e longas horas por dia, sem ter o devido descanso, não se alimentando convenientemente e privando-se do convívio familiar e dos amigos e, nessa medida, perdendo qualidades de vida e os importantes estímulos que esta proporciona. Estes fatores comprometem, e muito, a saúde mental dos advogados. Conto-vos que tive um grave problema de saúde em 2022, quando apanhei uma bactéria que me levou a estar hospitalizado durante mais de 2 meses, com 6 idas ao bloco operatório. O que me valeu foi a excelente equipa que tenho no meu escritório, que soube dar conta do recado, mas ainda assim estive sempre em contacto com os meus colaboradores. Quer isto dizer que, mesmo estando no hospital, trabalhei sempre. Bem tinha razão o saudoso solicitador Sr. Vilarinho. Para mim, ser advogado, antes de mais, é uma paixão, que todos os dias abraço. Mas também é amor à profissão mais nobre do mundo. Fazer parte da administração da justiça e zelar pelos direitos dos clientes é um privilégio, mas também configura uma responsabilidade. Desde logo, é uma profissão que exige muito de nós, todos os dias, sendo de veras desgastante. Muitas vezes trabalhamos 7 dias por semana e poucas férias gozamos. É que fazer a gestão dos problemas alheios revela ser uma tarefa particularmente espinhosa e adversa. A este propósito, deixo-vos aqui alguns exemplos de quão difícil é ser advogado muitas vezes. No meu livro, 25 anos no lado prático da advocacia, publicado pela Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, em 2022, tem um conjunto de histórias verídicas passadas comigo e cito aqui algumas. Como a de uma cliente, que eu nem sequer conhecia tão pouco, vinda, aliás, da parte de um outro e bom cliente, que me telefona a pedir dinheiro, sem mais, sem menos. Ou quando uma cliente prescinde dos meus serviços, aos gritos histéricos, na presença do advogado da parte contrária e da sua constituinte, e isto quando estávamos a inventariar os bens móveis que integravam o acervo hereditário com vista à partilha. O vexame que todos nós passamos, e eu em particular. Outro episódio inusitado foi quando uma cliente minha chega ao cartório notarial para efeitos de outorga de uma escritura de dissolução de uma sociedade comercial e que queria levar o cão para a sala dos atos. Primeiro que a convencesse que tal ideia não era viável foi um problema e um stress. Aqui também envolveu a própria notária, que não sabia o que fazer ou dizer. Uma história igualmente inusitada foi quando, 15 dias antes de contrair matrimónio, percorri todos os locais lisboetas frequentados por prostitutas, como sejam o caso do Instituto Superior Técnico, Intendente, Cais de Sodré, etc., à procura de 2 profissionais do sexo a quem um cliente meu tinha feito ameaças verbais e físicas com uma pistola de alarme. Isto numa tentativa de as encontrar para ver se desistiam do procedimento criminal. Imaginem se alguém conhecido me avistasse num daqueles locais e o que iria pensar. O que vale é que a minha futura mulher estava a par da situação. Outro acontecimento totalmente inesperado teve a ver com uma cliente que bate com imensa força à porta do meu escritório, ao ponto de nos assustar a todos, alagada em lágrimas e bastante agitada, dizendo que estava a ser perseguida pelo ex-namorado. Tentámos acalmar a jovem e eis senão que esta diz: a minha preocupação é as meninas. Estávamos perante uma jovem que nem 20 anos teria e já tinha 2 filhas. Perguntámos a idade das meninas, sendo que a jovem respondeu: são 2 gatas.
Pasme-se. Finalmente, um processo de inventário de partilha subsequente a divórcio que demorou 13 anos a ficar concluído, no âmbito do qual o meu cliente tinha direito a receber tornas com valor significativo e que não dispunha de recursos financeiros que lhe permitissem ter uma vida com dignidade. Ligava-me desesperado e chegou inclusivamente a dizer que iria pôr termo à vida, que não aguentava viver de empréstimos de família e de amigos, que tinha vergonha, entre outros válidos argumentos. Foi um drama que mexeu muito comigo, porque o advogado também sente os problemas dos clientes. Estes episódios que acabo de denunciar têm incontornavelmente repercussões na vida do advogado, quer do ponto de vista sentimental, quer do ponto de vista mental. Por outro lado, e embora não seja o escopo da minha apresentação, sempre se dirá que a saúde mental tem implicações nos próprios atos jurídicos. Desde logo não pode testar ou outorgar uma procuração quem não estiver na posse das suas faculdades mentais, o regime jurídico do maior acompanhado, que versa também muito sobre a saúde mental, entre outros atos. Ao advogado é exigido um pouco de tudo, que seja conselheiro, confidente, padre para efeitos de confissões, psicólogo, assistente social, conselheiro matrimonial. Perdoar-me-ão a expressão, o advogado é pau para toda a obra. Isto faz com que muitos advogados tenham depressões, burnouts e outros fenómenos que afetam o bom exercício da profissão. Outros, perante a pressão contínua dos clientes, que exigem resultados aos advogados, são obrigados a procurar psicólogos e psiquiatras. Muitos recorrem inclusivamente a ansiolíticos para dormir e também para fazer face ao trabalho diariamente. A pressão, o stress, o sentido de responsabilidade para não perder prazos, a preparação dos julgamentos, as reuniões preparatórias com os clientes e testemunhas por si arroladas, as deslocações a tribunais distantes, a par das obrigações familiares, como levar e buscar os filhos à escola, às suas atividades extraescolares, acompanhá-los nos estudos, etc., provoca nos advogados muita ansiedade e perturbação. Diga-se que os clientes são muito exigentes, desconfiados e às vezes inconvenientes, para além de serem muito pouco razoáveis amiudadamente. Se o advogado obtém bons resultados, não fez mais do que a sua obrigação. Se, pelo contrário, os resultados foram menos bons, então o advogado é incompetente. Abraçam a litigância como ferramenta para preencher o seu próprio ego, mesmo quando as suas pretensões são desprovidas de qualquer mérito. A litigância aumentou desmesuradamente em Portugal, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, e veio agravar-se com a pandemia da Covid-19. Tenho a clara percepção que a pandemia veio afetar ainda mais a já débil saúde mental, quer dos clientes, quer dos advogados. Nota-se que há muitas pessoas que andam descontroladas e desequilibradas, com projeção na sua relação com os advogados. Os esgotamentos são uma realidade na advocacia, tal como nas magistraturas judiciais e do Ministério Público. Todo este frenesim próprio da advocacia, quando levado ao limite, afeta sobremaneira a saúde mental dos advogados. Depois também há o registro de dependências para colmatar a constante ansiedade dos causídicos, como sejam o consumo excessivo de álcool e de estupefacientes, debilitando de veras a saúde mental, provocando graves distúrbios e que comprometem o próprio exercício da advocacia. Ora, estando os advogados com a saúde mental comprometida, por força da exigência e profundo desgaste provocado pela profissão, este fenómeno também tem irremediavelmente impacto na própria justiça. Como se afere este impacto? Os advogados passam a não redigir bem as peças processuais, têm má prestação nos julgamentos, dão mau aconselhamento jurídico e acabam por prejudicar, muitas vezes inconscientemente, os clientes e, por arrasto, a própria justiça. A saúde mental é um dos pilares da advocacia. Sem ela, o advogado não está na posse de todos os seus atributos e não pode acautelar devidamente os direitos e interesses dos seus clientes. Da mesma forma, o advogado que não tem a saúde mental também compromete a própria família e pode chegar a limites sem retorno. Infelizmente, tem havido casos de suicídio de advogados e de magistrados judiciais. O advogado, quando começa a se pressentir que está com excesso de ansiedade ou que os seus níveis de autoestima
descem vertiginosamente, deverá procurar imediatamente ajuda, sob pena de criar um fosso de onde se irá com dificuldade e, em última instância, até poderá não ter retorno. Em suma, a saúde mental é um assunto muito sério na advocacia e urge tomar medidas e adotar estratégias a nível individual e organizacional, como manter hábitos de vida saudáveis, buscar apoio psicológico e promover um ambiente de trabalho mais equilibrado. O advogado precisa de conseguir fazer o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e social. O advogado precisa de alimentar a alma. Só assim poderá conciliar o trabalho e a vida pessoal com ganhos para a saúde mental. É uma tarefa árdua e que muitos advogados não conseguirão percorrer esse caminho sozinhos, pelo que há que definir estratégias de apoio para aqueles que não o consigam fazer. Muito obrigado.